Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank. Santa Catarina Think Tank, Santa Catarina na Veia, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina. Think Tank, tanque de pensamento. Então, na semana anterior nós falávamos sobre dados relacionados à violência, à criminalidade e o aumento da criminalidade como uma espécie de recompensa, recompensa entre aspas, evidentemente trata-se de punição às sociedades que em países como o nosso, não são uma exceção, o Brasil não é uma exceção, mas em boa parte do mundo, crescimento e desenvolvimento significa aumento da violência, insegurança, sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. E aí a imprensa faz o papel dela e noticia. Então, a gente falou sobre isso, sem entrar em detalhes, porque não se trata disso aqui, não tenho especialidade nisso, em criminologia, mas é que os fatos teimam em se mostrar à nossa frente e como que pedem de nós atitudes, no sentido de a gente, como uma sociedade civilizada, com capital social e capital humano, de a gente não se render à violência, porque não é possível que uma sociedade que cresça tenha como a maior recompensa o aumento da violência. E isso está acontecendo em Santa Catarina, porque apesar do trabalho da polícia civil, polícia militar, enfim, e isso é possível, inclusive, perceber estatisticamente que o trabalho operacional, com boas intervenções, quando as intervenções são eficientes, quando as respostas vêm, a realidade é alterada. Mas, para além da questão operacional, além de governo, nós precisamos discutir no âmbito jurídico o que é preciso que a sociedade faça para que a gente dê respostas efetivas, não só do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista legal. Esse é um problema. Bom, e aí falando do trabalho da polícia, olha só, se tu pegar, eu fui atrás, peguei os dados do IPEA. O IPEA é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e tem dados muito interessantes, relevantes, porque tem uma trajetória, uma série histórica, desde a década de 80. Eu não fui lá na década de 80, mas peguei os últimos 2004 a 2023, então são 19 anos. O que se percebe em Santa Catarina, por exemplo, é que em 2004 havia uma taxa de homicídios de praticamente 11 por 100 mil habitantes. E ela estava crescendo na primeira década do século XXI, acompanhando o crescimento de Santa Catarina, porque anteriormente essa taxa era menor. E aí, justamente no período de maior crescimento do estado de Santa Catarina, que é mais ou menos nesses últimos 20 anos, principalmente na última década, de 2010 a 2022, o IBGE coletou os dados e revelou que Santa Catarina foi o segundo estado em crescimento demográfico e também em crescimento econômico. A gente vai vendo aos poucos essas informações, elas ainda virão do IBGE, que leva muito tempo para processar, para efetivamente a gente saber em que posição a gente está e o quanto a gente cresceu economicamente nos últimos anos, embora isso não seja uma tarefa impossível fora do IBGE. E de mais a mais, a gente sabe que Santa Catarina cresceu muito nas últimas 2 décadas. E a violência aumentou, a taxa de homicídios, ela acompanhou o crescimento econômico e populacional de Santa Catarina. E aí, de 2004, vai crescendo, chega em 2010, está em 13 por 100 mil habitantes, 13 homicídios por 100 mil habitantes, e chega ao seu ápice em 2017, com uma taxa de pouco maior de, se não me engano, 15,1 homicídios por 100 mil habitantes. Aí
2017 no ápice, e aí a gente chega em 2020, os dados mais recentes são de 2023, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, que abastece, assim como todas as outras secretarias de segurança pública estaduais, abastecem aqueles que vão compor informações, por exemplo, sobre taxa de homicídio ano após ano no Brasil e por estados. A média, a taxa de homicídios de 2023 em Santa Catarina é de 8, nós conseguimos baixar novamente para 8,7. Trabalho, eficiência, gera eficácia, principalmente da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ok, dito isso, aí pode comparar, inclusive São Paulo tem um trabalho também, provavelmente hercúleo, gigantesco, porque é um estado rico e muito povoado, o maior estado do país do ponto de vista demográfico, né? Com a maior cidade da América Latina. Da América Latina não, da América do Sul. E ainda assim tem taxas de homicídio bem menores do que outros estados. Comparar São Paulo com Rio de Janeiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, como dizia o filósofo. Mas o interessante é o seguinte, a gente não pode fechar os olhos ao fato de que, bom, me lembro aqui, pega Minas Gerais também, diminuiu sensivelmente. Então tem alguns estados brasileiros que têm conseguido diminuir as taxas de homicídio, o que revela um esforço governamental, né, que é uma coisa aí dos últimos anos, né, no sentido de aumentar a inteligência da segurança pública, da polícia civil, da polícia militar, para conter o crime. Então, nesse sentido, as coisas estão dando certo, até mesmo o Brasil consegue... O Brasil tem uma taxa de 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Tem estados, tem um estado que no ano de 2022 ou 23 teve uma taxa de 50,5 homicídios por 50,5 homicídios por 100 mil habitantes. Pega outro dado interessante, é o seguinte, é um conjunto de informações fornecidas pelas secretarias de Estado de Segurança Pública, né, todos os estados da Federação Brasileira. Aí tu pega lá cidades de 50 a 200 mil habitantes. Tem um ranking geral. Quais são as cidades consideradas menos violentas, ou, se quisermos usar outro termo, as mais seguras do Brasil? Em primeiro lugar no Brasil, é uma cidade de Santa Catarina, entre 50 e 200 mil habitantes. Tu acertou, Jaraguá do Sul. E nesse ranking das 10 cidades mais seguras do Brasil, também aparece mais uma cidade. Também acertasse. É essa mesmo, Brusque. Então nós temos, no ranking das top 10, tem 2 cidades catarinenses. Tem 7 cidades de São Paulo. São Paulo é a locomotiva. E, apesar de todos os problemas que o crescimento traz, consegue dar bons resultados, principalmente no interior. Tem similitudes entre Santa Catarina e São Paulo nesse sentido. Então, são 7 cidades do interior de São Paulo, 2 de Santa Catarina e uma de Minas Gerais, que é Lavras, que fica lá em nono lugar. Aí a gente pega os dados, classificação das cidades de 200 a 500 mil habitantes, top 10. Novamente, tem 7 cidades do estado de São Paulo, entre as 10. Tem 2 catarinenses e tem uma, novamente, de Minas Gerais. Então, pega lá 7 de São Paulo, 2 de Santa Catarina. As 2 de Santa Catarina, a terceira cidade mais segura do país, segundo essa fonte, é Criciúma, com uma taxa de 5,1 homicídios por 100 mil habitantes. Cidades de 200 a 500 mil habitantes. Em
Aí, em quarto lugar, vem Pelotas, no Rio Grande do Sul, 5,7. Em quinto vem Blumenau, com 6,7 taxa de homicídio, 6,7 por 100 mil habitantes. E, como eu já disse, novamente, 7 são de São Paulo, 2 são de Santa Catarina e, mais uma vez, uma é de Minas Gerais, que é a cidade de Uberaba, que tem entre 200 e 500 mil habitantes. Aí, nós vamos para a relação de cidades que tem entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Aí nós vamos encontrar novamente, olha, curiosamente, tem 7 cidades de São Paulo, novamente, 7 municípios de São Paulo, entre as mais seguras do país, 2 de Santa Catarina e uma do Mato Grosso. As 2 de Santa Catarina são Florianópolis, fica em quarto lugar, com uma taxa de 9,5 homicídios por 100 mil habitantes, e Joinville, que é a cidade que até pouco tempo atrás foi a cidade que mais cresceu, hoje é a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina, e tem uma taxa de 10,3, que é acima da média de Santa Catarina, que é de atualmente 8,7, a primeira do país. E Cuiabá fica em 10º lugar lá. Né? Então, novamente, tu tem São Paulo e tu tem Santa Catarina. E aí, só que tem o seguinte, meu amigo, a gente precisa comparar isso com outras realidades. Agora nós precisamos comparar não os dados do Brasil com outros países. Não, vamos comparar a realidade de Santa Catarina, que segundo os dados é a menos pior do Brasil. O estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina, 8,7. Aqui e ali, de vez em quando a gente encontra dados, inclusive do IPEA, que informa que a taxa em 2020 em São Paulo era menor do que a de Santa Catarina. Bom, os dados que a gente tem da Secretaria de Segurança Pública são de que Santa Catarina ocupa o primeiro lugar, em segundo lugar está São Paulo, as 2 únicas unidades da federação, os 2 únicos estados que têm média taxa de homicídio abaixo de 10 por 100 mil habitantes. E aí a gente considera isso bom, se comparado com a média brasileira e com as taxas de outros estados brasileiros, que aí tirou São Paulo, tirou Santa Catarina. Olha, Minas Gerais conseguiu fazer um trabalho efetivo nos últimos anos, baixou, está em 12 por 100 mil habitantes. Vamos considerar o esforço governamental, seja de quem for, já faz alguns anos, no sentido de, e claro, o esforço de polícia civil, polícia militar, no sentido de combater esse tipo de crime. Então está em 12. Mas o resto do Brasil, já disse aqui, é uma tragédia. Quer saber por quê? A gente sabe disso, a gente consegue chegar a inferências, a conclusões mais sólidas, na medida em que a gente faz estudos comparativos. Então, se a gente acha que 8,7 Santa Catarina, menor taxa de homicídio do Brasil, é boa, Santa Catarina é a Europa da América Latina, compara, por exemplo, com algumas nações, as taxas de homicídio de algumas nações do continente africano. Burundi, 4 por 100 mil habitantes. Camarões, 7,6. Etiópia, 7,6. Quênia, 5,7 por 100 mil habitantes. Argélia, 1,37 taxa de homicídios, 1,37 por 100 mil habitantes. Marrocos, 1,05 por 100 mil habitantes. Então, se a gente acha que Santa Catarina tem um bom número de taxa de homicídios, que é baixa, comparado ao país. Mas olha a realidade de outros países, e aí a gente precisa ficar atento, sinal de alerta, amarelo, indo para o vermelho, a gente não pode deixar ir para o vermelho. Bom, isso aqui é uma alegoria, o negócio é o seguinte, pega países do Caribe, por exemplo, Cuba.
4,6. Jamaica. A Jamaica é uma tragédia, provavelmente porque dominado por grupos do crime organizado que tomaram conta do país, assim como está acontecendo em algumas nações, infelizmente. E nós também estamos recebendo sinais de alerta no Brasil. Então, nós precisamos encarar isso de frente. Vamos lá. Aí continua, pega o México, taxa de 25, maior que a brasileira. Canadá, 2,2. Estados Unidos, olha o tamanho dos Estados Unidos, a taxa 6,4, menor do que a taxa de homicídios do estado mais promissor do Brasil, Santa Catarina, 8,7, e já teve em 15. Chile, 4,6. Brasil, atualmente menor que 20 por 100 mil habitantes. Agora pega o Japão, 0,3, taxa de 0,3 homicídio por 100 mil habitantes. Tu precisa, para chegar a 1, seria 1 homicídio a cada 330 mil habitantes. Isso é primeiro mundo. Líbano, 3,9. Vamos pegar alguns da Europa aqui, Polônia, 0,74. Rússia, 11,3. República Tcheca, 0,75. Ucrânia, 4,36. O dado é de antes da guerra. Esses dados são de antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E torcendo pelos ucranianos. Dinamarca, 0,99. Finlândia, 1,6. Vamos lá, Irlanda, 0,6. Noruega, 0,5. Itália, 0,5. Suíça, 0,7. Portugal, 0,8. Alemanha, 0,9. Lituânia, que é a maior taxa encontrada, taxa de homicídios na Europa, 5,9. Abaixo da taxa de homicídios do estado mais promissor do Brasil, 8,7. Então, é isso que a gente precisa enfatizar aqui. Nós precisamos atacar o problema da violência. Nós não podemos ter como recompensa a punição, que significa o aumento da violência, pelo fato de nós crescermos e nos desenvolvermos, porque isso seria uma humilhação, uma derrota civilizatória. Então, esse será um tema ascendente e lá em 2026, talvez a gente continue, eu espero que a gente continue debatendo aqui, informando e recebendo os feedbacks, os importantes feedbacks dos espectadores qualificados do SC Think Tank. É muito provável que a gente ainda converse muito e com mais dados sobre isso. Então, de resto, continuem compartilhando, porque a cada semana vem aumentando. Depois que a gente passou um mês aí com o perrengue da dengue, né? Eu e a Magra aqui, somados deu quase 40 dias, o número de inscritos voltou a subir e isso nos deixa muito satisfeitos. Então, um grande abraço e a gente se vê semana que vem, porque a semana que vem eu vou falar de um ponto de vista um pouco mais analítico sobre o problema que a gente vive e como a gente pode vislumbrar uma solução. Eu não tenho alternativa para isso, evidentemente, não tenho essa presunção, mas aqui, porque aqui não tem a presunção da verdade, mas o espírito da provocação republicana ao debate sobre questões fundamentais para o processo de desenvolvimento. Um abraço. Vai. Xispa, lagarto. Te contar, né? Por causa de uma come, dorme dessa aí, tu tem que interromper o trabalho. Vamos mandar numa caixa para a Grã-Bretanha. Sim. Uma para a Heloísa, a responsável, e uma para a Lorena, que também adora gatinho. Vamos mandar uma para a Irlanda e outra para a Inglaterra. Beleza? Fechou? Fechou, Magra. Então, continuamos. Fez o corte, né? Aquilo que nós tínhamos perdido lá. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Vamos tirar essa parte aí. Sou obrigado a tomar água. Quanto deu ali? João, dá um jeito, né? Daqui
que pariu. Que é de a fonte é... Putz, eu não sei qual é a fonte, porra. Ah, deixa eu falar. Cortou de novo. De segurança. Porra. X para lagarto. Esse vídeo aí, ó. Principal aqui para um terceiro. E aí eu preciso estudar um pouco mais, porque essa é uma questão mais teórica. Oh, tu gostou do... Põe lá no making off. É? Ah, tá. Como é que é? Teoria. Gostou da dicção? Essa parte mais teórica a gente vai deixar para semana que vem. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui e tal. Já foi. Essa parte aí, né, João? Água. Senhora. Não é fácil ganhar 100 mil reais por mês, cara. O cara tem que trabalhar pra caralho. Caramba.